Michel, quando quiser começar, Muito bem. Então tenho o gosto de saudar e desejar uma boa noite a todas e todos. Obrigada. Eh, Muito obrigada. Tenho obrigado. um texto demasiado longo. No princípio, já vos disse que agora tenho medo das minhas improvisações que fazia antigamente, e então prefiro fazer um texto. Como não sabia bem o que ia dizer, fiz um texto que pensava curto, mas finalmente é demasiado longo. Por isso vou deixar cair praticamente duas partes. A parte que me foi atribuída neste curso sobre Teatro de Chardin, tendo como base de leitura o livro de Gérard Donadieu, é sair de um cristianismo sacrificial. Lembrarei o enquadramento do índice geral do livro de Donadieu. Estamos no quarto capítulo do livro, capítulo intitulado O Renovador de Teologia rumo a um cristianismo sempre maior. Este capítulo contém três partes, nomeadamente a Cristologia de Teilhard, 2. Três desafios para amplificar Cristo. 3. Algumas consequências teológicas. E hoje iniciamos a segunda parte destes desafios, a qual abrange três grandes parágrafos que correspondem aos três desafios postos a Teilhard e aos quais ele responde. Sair de um cristianismo sacrificial, o desafio do pluralismo religioso, será a próxima sessão teórica, o desafio da pluralidade dos mundos habitados. Cada um destes três grandes parágrafos contém vários igualmente grandes subparágrafos. A matéria da minha apresentação situa-se no primeiro subparágrafo dos três desafios. Este primeiro subparágrafo é dedicado à questão do mal, com o título inicialmente não transparente, sair de um cristianismo sacrificial. Praticamente é a questão do mal e do mal desde o pecado original. Este é talvez o desafio maior, na medida em que Teilhard foi muitas vezes criticado sob o pretexto de fazer como se o mal não existisse ou fosse residual na evolução do nosso mundo, isto é, na nossa noosfera. Para uma boa compreensão dessas matérias, seria muito útil fixar de cor esta estrutura do capítulo. Primeiro ponto, tenho 5 pontos. O primeiro é introdução à problemática do mal. Depois, os pontos 2 e 3, vou resumi-los brevemente, porque senão tenho para mais de uma hora. E em quarto lugar, limitar-me a apresentar o mais corretamente possível a tese de Teilhard, e em quinto lugar farei algumas observações pessoais de conclusão. Introdução à problemática do mal. No primeiro parágrafo intitulado O Problema do Mal e os seus ensaios de explicação, Donadieu sublinha imediatamente 2 pontos. O primeiro é o facto de Teilhard ter sido objeto de uma crítica repetida, segundo a qual, já disse, teria, se não ignorado, pelo menos menosprezado a importância do mal no nosso mundo e na nossa história. O segundo ponto traz-nos já o nervo da argumentação de Teilhard. Na fé cristã, a questão do mal e, sobretudo, a do pecado original permanece num universo fixista, ignorando tudo da evolução dos seres
e principalmente dos seres vivos do nosso planeta. Pode-se já notar uma certa inversão das perspectivas para nós. Estamos já tão habituados a considerarmos o pecado original como uma narrativa mítica que não nos apercebemos que para Teilhard a principal dificuldade era a incompatibilidade da interpretação literal da história do pecado original com um universo em evolução. Noutros termos, Donadieu mostra que Teilhard aborda a questão do mal a partir de um universo em evolução. Lemos, cito, a evolução é um imenso cemitério de espécies desaparecidas. Os seres vivos, animais e plantas estão implicados numa extenuante luta pela sobrevivência, onde triunfam os mais vorazes, os mais fortes e os mais hábeis. O indivíduo nada vale em relação à perenidade da espécie. Fim de citação. Verificamos que, deste ponto de vista, para Teilhard, não é a dimensão do mal moral que é o termo mal evoca em primeiro lugar, mas a dimensão do sofrimento. O animal e o homem estão submetidos ao sofrimento e à morte de modo involuntário. Donadieu prossegue, observando que o ser humano, cito, pode, graças ao seu acesso ao mundo da cultura e do espírito, dar a esta experiência um sentido novo, um sentido espiritual que virá sublinhar a realidade empírica. Eis aqui, fim de citação, eis aquilo a que chamamos habitualmente o mal de sofrimento ou mal de natureza, apesar da ambiguidade aqui do conceito de natureza. Interessa sublinhar esta perspectiva porque, em sentido diferente, a ética filosófica que trata do mal parte da análise da liberdade humana e não da situação do mal de sofrimento. Na perspectiva da ética filosófica, é, portanto, o confronto da liberdade com a responsabilidade humana que constitui o ponto de partida de reflexão sobre o mal e não o mal de sofrimento. Para este texto de Teilhard, a passagem do mal de sofrimento para o mal moral apresenta-se, então, Donadieu diz, como um rasgão psicológico de clivagem interior. Um rasgão psicológico de clivagem interior. E Donadieu comenta a presença deste mal com a citação de São Paulo na Epístola aos Romanos. Eu não vou, no capítulo 7, não vou ler este texto, o texto em que São Paulo diz: o que quero não o faço, e eu faço o que não é bom e que não quero. Se, portanto, faço o que não quero, significa que o mal está em mim. Esta citação foi interpretada como falando do mal como uma propensão original dados históricos já bem conhecidos. Em 1922, Teilhard escreve um texto destinado a um círculo privado de leitores, mas cai nas mãos do superior da Companhia dos Jesuítas, o qual, para evitar problemas com o Vaticano, foi o motivo
expulsa, supprime a terra de Chardin o seu ensino em Paris, proíbe-lhe publicações que não sejam exclusivamente científicas. Eis a decisão que fez tanto sofrer Teilhard e que condicionou o seu exílio na China durante 25 anos. O extraordinário é que Teilhard obteceu toda a sua vida a esta medida de ostracismo que o afastou da sua pátria, dos seus amigos e parceiros de diálogo. É extraordinário também a maneira como conseguiu transformar este exílio num tempo riquíssimo de descobertas, tanto exteriores como interiores. Este facto é conhecido de todos, mas nunca se poderá imaginar o sofrimento que ele viveu, assim como a capacidade de contornar este obstáculo num tempo de crescimento interior que se reflete nos 13 livros que transmitem hoje a evolução do seu pensamento científico, filosófico e teológico. O científico são outros livros, principalmente. Como é que Donadieu comenta esta tese de Teilhard sobre o pecado original? Leio. Se o dogma do pecado original nos amarra e nos anemia, é muito simplesmente porque, na sua expressão atual, ele representa uma sobrevivência de noções estáticas, caducas, no seio do nosso pensamento tornado evolucionista. A ideia da queda não é final e, no fundo, senão uma tentativa de explicação do mal num universo fixista. Para nós hoje, Teilhard tinha totalmente razão, mas era demasiado cedo, porque sem ou mesmo com o conhecimento científico do evolucionismo, a Igreja tomava à letra a narrativa da criação e do pecado original. Isso era a primeira parte de introdução. A segunda parte era um tema totalmente diferente que quis desenvolver em 2 grandes páginas e que resumo em 3 minutos. Trata-se de para ler a Bíblia, é importante a teoria de um inglês, Searle, que se estuda em filosofia, sobre os speech acts, isto é, os atos da palavra. Em resumo, cada enunciado que proferimos faz qualquer coisa, é um ato. Quando digo chove, então, se alguém não me acredita, eu digo, vá ver pela janela. Chove é um enunciado de descrição. Mas quando digo, os céus narram a glória de Deus, este enunciado pode ser submetido ao critério de verdade ou de não verdade. Este critério de verdade e de não verdade não convém para uma grande multidão dos nossos enunciados. Por exemplo, os céus narram a glória de Deus, significa que estamos numa atitude de louvor lendo este pedaço de Salmos. Nessa altura, é preciso saber se não é verdade, não se é verdade ou não verdade, mas se tenho sinceramente esta atitude. Se faço uma promessa, a promessa é verdadeira ou não? A promessa não tem sentido, o ato de promessa obedece a outros critérios. Em primeiro lugar, se tenho o poder de nomear alguém como num determinado lugar. Em segundo lugar, se respeitei as regras ou as leis que condicionam esta nomeação. Portanto, a questão a pôr como ato de promessa é: a promessa é válida se tenho a competência exigida ou não. Do mesmo modo, quando faço uma avaliação, esta caneta
é muito cara, é muito bela, é muito cara. Custa de certeza mais de 200 euros. Verdade ou não verdade não tem aqui, não intervém aqui. O que intervém é a minha capacidade e credibilidade como avaliador. Então, neste ponto de vista, muitos dos nossos enunciados não são enunciados descritivos. Eu diria, só os enunciados descritivos ou científicos exigem a verificação a partir do binômio conceptual verdade-falsidade, verdade-não verdade. Isso é muito importante porque muitas vezes, por exemplo, quando dizemos no Sanctus da Missa, Hosanna, Hosanna, no alto dos céus, mas Hosanna é um termo simbólico que em hebraico Oshian significa salva-me. Mas este termo hebraico que significa, no tempo em que é utilizado, Oshia significa salva-me, foi simbolizado para se tornar, mesmo para os judeus, uma expressão de louvor. Então, quando temos assim atitudes como dizer obrigado, então, obrigado, obedece à lei de verdade ou de não verdade? Não, não se trata-se, se eu sou sincero, obrigado ao polícia que me multa, em vez de o insultar, mas sente-se muito bem que a minha atitude não é de agradecimento. Terceiro ponto. O terceiro ponto, igualmente bastante longo, era o sentido do mito em geral. Como é que temos que avaliar o mito de Adão do ponto de vista de teoria dos mitos? Aqui apoio-me sobre a teoria de Paul Ricoeur, que diz que todos os mitos têm três grandes características. Em primeiro lugar, utilizam um termo inicial, um termo simbólico. O símbolo, desculpem, o símbolo inicial é um símbolo de termo a termo. Por exemplo, quando se fala, uma mãe fala com a criança, dizendo quando fez qualquer coisa de muito mal. Ele, ok, isso é uma grande mancha, tens uma mancha no teu coração. O mal é falado a partir do símbolo mancha. O mancha é o significante e o significado é o mal. Do mesmo modo, os mitos são termos simbólicos, mas especiais de segundo grau. Os mitos contam uma história. O símbolo inicial é termo a termo. Então, para lavar a mancha significa o perdão, não sei. Os mitos contam uma história e cada vez uma história tem um princípio, um meio e um fim. O mito de Adão é um princípio, criação. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que há dois mitos de criação no Gênesis, na Bíblia. O mito de criação em 7 dias, progressivas etapas, etc., que reflete o que se chama o estilo sacerdotal do Antigo Testamento e foi escrito à volta de 538 a.C., depois do regresso do cativo de Babilônia. É por isso, aliás, que o mito é uma história comparável ao mito das origens babilônico que os judeus conheceram na Babilônia. E a segunda narrativa, que é também pós-exílica,
provém, narra a criação do mundo de Adão, de Eva, de serpente, de proibição do fruto da árvore e da expulsão dos nossos primeiros pais. Esta narrativa é totalmente diferente. E ela é mítica, significa que o seu significante é uma história e que o significado é outra coisa. Esta outra coisa é o que a interpretação do mito precisa de fazer. Na verdade, no mito adâmico, a sua verdade, diríamos, filosófica ou hermenêutica, é que, Deus não inventou o mal. Ora, isso é fundamental para o meio dos judeus, contrariamente ao mito Enuma Elis dos babilônicos, que considerava que o mal já existia no mundo dos deuses, que Tiamat era, no mundo divino, uma serpente do mal, que foi vencida pelo deus Marduk, o grande deus do Oriente, da Mesopotâmia antiga, e Marduk, conhecido como o grande rei, desde quase o tempo de Hammurabi, a 1800 a.C., Marduk era o grande deus que vence Tiamat e com as cinzas, ou com as cinzas de Tiamat, Marduk faz o mundo. Noutros termos, o mito de Adão e Eva dos judeus mostra Deus é inocente, o mal começou com o homem, contrariamente aos outros mitos do Médio Oriente, em que o mal vem do mundo dos deuses. E é o mal que começa com o homem. A verdade, portanto, do mito, verdade simbolizada pela história, é que o ser humano foi criado bom, que Deus não inventou o mal, que o mal vem do homem. Segundo sentido, a serpente. Na nossa última sessão com o Padre Vasco interpretou a serpente como tentação que tem o ser humano cada vez que é acusado realmente de projetar culpabilidade sobre outro. Então, o outro aqui seria para Eva a serpente. Penso que há uma outra interpretação de serpente. É como se dissesse que quando o ser humano toma sobre si a responsabilidade de culpa, ele não é totalmente responsável. Para mim, é o que simboliza a figura misteriosa da serpente, que, aliás, permanece como um mistério na segunda narrativa, Adão e Eva. Portanto, o mito é um símbolo mítico com um sentido literal que temos sempre que abandonar, e Ricoeur, que faz análise dos mitos, diz: temos que desmitologizar os mitos, mas não podemos desmitizá-los. Desmitizar o mito seria dizer, como fez Comte e toda a filosofia do século XIX, o mito é uma bonita história para as crianças, mas não quer dizer nada, não tem sentido. E hoje em dia, diz-se que cada mito tem uma verdade simbolizada sobre um acontecimento ou um dado importante da existência humana. Aqui é a relação homem-Deus, quem é o responsável pelo mal. Bom, isso dito significa que temos que desmitologizar o mito. Desmitologizar significa
saber que é mito simbólico e não uma história real. Desmitologizar e não se deixar enganar pela literalidade da narrativa. Desmitizar seria uma narrativa sem sentido, podemos deitá-la fora. Estão a ver? O que faz filósofo com os mitos, temos que reconhecê-los como mitos, desmitologizá-los e não desmitizá-los, que seria evacuar o mito. Há provérbio em francês, evacuer a criança com a água do banho. Mas seria abandonar o mito. Isso dito, pego desculpem, na página. Isso eram os pontos 2 e 3. Agora, a interpretação do pecado original por Teilhard de Chardin. O que é extraordinário é que, sem conhecer esta teoria, esta interpretação ou hermenêutica dos mitos, Teilhard de Chardin fala como se dissesse qual é a verdade do mito. Retomemos a questão do mal original no ponto em que deixamos para as recomendações sobre a maneira de ler os textos da Bíblia, nos seus enunciados, e com o acento sobre a leitura das narrativas míticas. Abramos então o primeiro subparágrafo do desafio sair de um cristianismo sacrificial. Este subparágrafo contempla o problema do mal e os seus ensaios de explicação. O seu conteúdo corresponde globalmente à análise do pecado original que nos serviu de introdução. Na esteira de Teilhard, Donadieu procura então ver a evolução do problema do pecado original nos seus dois mais importantes momentos de evolução, isto é, Santo Agostinho e Santo Anselmo. Estas páginas são tão claras que não precisam de explicações, as páginas de Donadieu, mas apenas uma leitura atenta. Donadieu propõe um esquema gráfico de compreensão agostiniana do pecado original na figura 42. Não temos tempo de ver, está na página 187 do livro traduzido. Agostinho parte do paralelismo entre Adão e Cristo na Epístola de São Paulo aos Romanos. Sobre este assunto, os teólogos já emitiram uma multiplicidade de interpretações. Por exemplo, o autor do artigo Pecado Original, no dicionário, as páginas não querem abrir-se, no dicionário, no segundo volume do dicionário enciclopédico do cristianismo antigo, em francês, esta interpretação oscila entre a interpretação clássica do Concílio de Trento, que toma o mito de Adão na sua literalidade. Se alguém de nós tivesse dito no Concílio Ecumênico que Adão e Eva eram um mito, teria sido anatema. Anátema. Então, neste volume de teologia, que data de 1990, está a meio caminho entre uma ideia do mito e uma ideia de hermenêutica. Cito, a ideia de solidariedade humana entre Adão e Cristo permite clarificar o conceito de pecado original, resume a história e o destino pessoal de todos os homens, porque cada homem é Adão, cada homem é Cristo. Portanto, disse o autor do artigo neste dicionário. Mas logo a seguir, o autor Trappé conclui com uma citação de Agostinho que ele parece fazer sua. É preciso entender o pecado original
como uma ideia intermédia entre aquilo que é o pecado pessoal e o que é a pena do pecado, pois não se identificam nem com o primeiro nem com a segunda. Isto é, ali ele parece voltar de acordo com o pecado, com o Concílio de Trento. Esta tese agostinhada é comentada por Teilhard e Donadieu de modo muito mais explícito. Cito: no apóstolo São Paulo, esta oposição entre os papéis de Adão e Cristo tem, sobretudo, valor simbólico e retórico. Tem por objetivo fazer sobressair a salvação universal em Jesus Cristo, tema recorrente em Paulo, e não a intenção de fundar uma tese teológica sobre a origem do mal na espécie humana. Estão a ver, deste ponto de vista, Donadieu nota que este esquema chamado arte sistema regional do sistema, é, poder tornar-se um facto politicamente que condiciona na mesa das negociações com outros influenciadores regionais e esta região. não ouvi. Peço desculpa. Não, Donadieu nota. isto é uma interferência de um Também som. não israelita faça essa, se fosse uma alternativa do É melhor é desligar o Não António, percebo quem ligar fala. os micros, porque senão Pois eu não sei quem é que tem um barulho de fundo, mas eu vou desligar. é uma televisão. Donadieu nota que este esquema historicizante do pecado original foi retomado pela grande, isto é, o sentido literal e falso do pecado original, foi retomado pela grande maioria dos teólogos da Idade Média e da Reforma e foi aprovado pelo Concílio Ecumênico de Trento. A esta observação pertinente, Donadieu acrescenta uma relação interessante com a filosofia. Por exemplo, filósofos como Hobbes no Leviatã concordariam com esta tese sobre a maldade de violência originária dos homens. Ao passo que no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau introduziu a ideia de bondade originária do ser humano. Contudo, esta ideia positiva não parece poder manter-se tal e qual após a realidade das guerras mundiais e das tiranias do século XX, diz Donadieu. A segunda teoria sobre o pecado original, que com toda razão Teilhard e Donadieu repudiam, é a interpretação deste pecado mediante a doutrina de satisfação. O primeiro arquiteto desta tese é o filósofo e teólogo Anselmo de Canterbury. Viveu em 1033 e 1109. O que quero dizer aqui, porque já devem ter lido isso no texto, é que a teoria sacrificial de Santo Anselmo é uma teoria imaginada num mundo onde Deus é um rei supremo que tem todos os subordinados como serviçais, como escravos. A descrição de Donadieu merece ser citada in extenso. Cito: o pecado de Adão, agravado pelos pecados dos seus descendentes, constitui uma terrível ofensa feita à honra divina. Ofensa que gera uma dívida infinita, pois proporcionada à majestade infinita do ofendido. O homem pecador é incapaz de pagar esta dívida que, no entanto, clama por um sacrifício expiatório. Para o satisfazer, não é necessário nada de menos do que um homem-Deus, imolado em reparação da ofensa feita a Deus. Pela sua vida e sofrimento de cruz,
Cristo satisfaz uma tal exigência, saldando assim a dívida constituída pelo pecado dos homens. Esta tese é destinada a ser abandonada, explica o título deste parágrafo, sair de um cristianismo sacrificial. O cristianismo sacrificial é a redenção considerada como feita por Jesus, porque só Jesus Cristo, homem, Deus, tinha capacidade de sofrer para apaziguar o furor de Deus, Pai. Mas estão a ver a aberração desta tese que ainda invade a teologia latina hoje em dia. Esta tese é tão aberrante por quê? Porque se baseia numa representação de Deus que faz de Deus um tirano que precisa de sangue para apaziguar a ofensa que lhe foi feita. É exatamente o contrário de uma saudável interpretação. Eu queria assinalar no fim desta... devo passar para não exagerar no tempo. Donadieu fala de uma cantiga que no dia de Natal, na noite de Natal, no princípio da missa do Natal, se cantava antigamente. Esta antigamente é a cantiga que eu ouvi durante pelo menos 10 dias na minha infância, cantada com um tenor de meia categoria. E esta cantiga dizia isso: meia-noite, cristãos, é hora solene o homem Deus descer até nós para apagar a mancha original e do seu Pai apaziguar a cólera, o furor. Mas estão a ver que tipo de imagem, de representação de Deus se tem. Eu acrescentei, e toda a gente a ouvir esta cantiga devia pensar: ainda bem, escapamos a este Deus terrível. Na verdade, nesta teoria de substituição sacrificial, o que é principalmente em causa é a representação que se tinha dado de Deus. O parágrafo seguinte, o terceiro nesta discussão do tema por Donadieu, é a questão seguinte: será que esta cristologia era a única possível? Donadieu prepara o terreno para a resposta de Teilhard ao apresentar a compreensão fundamental da encarnação segundo os padres da Igreja. Compreensão que ainda vigora muito na Igreja Ortodoxa e que provém dos padres da Igreja, nomeadamente de Santo Ireneu, que viveu de 130 até 208. Santo Ireneu é o primeiro historiador sério do cristianismo antigo. Para Ireneu, cito, a encarnação de Cristo não é senão o prolongamento axial e natural do ato divino de criação e figurava de qualquer modo no plano de Deus, como com o pecado de Adão ou não. A encarnação de Jesus é efetivamente uma etapa indispensável no caminho que conduz da criação do homem à sua divinização. São Francisco de Assis e os franciscanos, diz Donadieu, e os teólogos Boaventura, contemporâneo de São Tomás de Aquino e Dom Scoto, concordam com esta visão. Mas a visão que triunfou com Tomás de Aquino não retomou totalmente
a síntese do cristianismo sacrificial que acabamos de dizer, mas não há dúvida que Tomás de Aquino vê a encarnação principalmente para a redenção do mal e não tanto para a divinização do ser humano. É preciso esperar pelo Concílio Ecumênico do Vaticano II para que a tese de Ireneu se propagasse de novo na Igreja Latina. Como mostra Donadieu, o jovem Ratzinger, assim como o Ratzinger Papa, contribuiu para corrigir esta ideia de cristianismo predominantemente sacrificial. É sobre o seu primeiro livro, quando Ratzinger era perito no Concílio Ecumênico do Vaticano II, que ele escreveu logo a seguir o seu primeiro livro sobre o cristianismo, depois de sua tese. Podemos comentar a descrição de Donadieu com uma observação iconográfica sobre a história dos crucifixos. Isso é um acréscimo que poderão ler, mas queria dizer somente isso que não está no Donadieu. Praticamente todos os nossos crucifixos. Tenho aqui um livro, não sei se estão a ver, um livro sobre os crucifixos. Quase todos mostram Cristo sofredor e não Cristo como às vezes os ícones do Oriente mostram, Cristo que seria ressuscitado. Ora, Teilhard de Chardin extraordinário, como diz Donadieu, refere que uma palavra própria de Teilhard de Chardin que disse: eu nunca pude ficar comovido com a figura do Cristo sofredor nos nossos crucifixos. Ele dizia, com outras palavras, devia-se fazer hoje crucifixo com a figura do Cristo ressuscitado, cuja linha vertical significa a ligação que ele faz com os homens a Deus e os braços abertos para abraçar toda a humanidade. Isso acho muito bonito. Mas agora, vou continuar mais alguns minutos. Podemos comentar a descrição de... já passei. Dado que o presente texto tem apenas a intenção de preparar e comentar Teilhard, aconselho vivamente a leitura das 6 últimas páginas nas quais Donadieu apresenta a resposta de Teilhard. O que podemos considerar como verdadeiramente notável é que Teilhard, sem conhecimento da hermenêutica dos mitos, como já disse, tenha chegado à mesma conclusão que a interpretação do mito de Adão e Eva. O pecado original, diz Teilhard, cito, exprime, traduz, personifica a lei perene e universal de falta que está na humanidade, em virtude de sua situação de ser em devir. Citação de página 195 do livro traduzido por Antônio. Noutros termos, na sua verdade simbólica, o pecado original traduz a situação de mundo cheio de mal, mal de sofrimento e mal moral, já cometido cada vez que ser humano nasce. O nascimento de cada pessoa, de cada bebê, não se faz num mundo imune de maldade, de mentira, de inveja, de violência e, em geral, de perversão. Não somos culpados quando herdamos deste mundo no qual penetramos, mas precisamos da ajuda e do perdão de Deus para corrigir o que o nosso mal vai acrescentar ao mal do mundo. Teilhard escrevia linhas que têm um acento fortemente atual. Cito, a falta por excelência não se deve procurar
atrás e cometida por uma humanidade balbuciante, não seria ela, antes, previsível na frente? No dia em que a humanidade, enfim, plenamente consciente das suas forças, se dividirá em dois campos, para ou com Deus? Pergunta Teilhard. Donadieu fornece-nos um esquema gráfico que traduz o dinamismo do movimento do seu pensamento. Este desenho, que gostaria que o nosso amigo Antônio mostrasse, é o grafismo. Não estou a ouvir. Desculpe, qual é a Não figura que estou a quer? ouvir. Qual é a figura que quer? É a triangular. A triangular. Ah, mas tem um número, diga-me o número. Aí, o número, página 198 do livro, é aquela mais comprida, não é aquela com curva. Olha, Michel, eu vou pôr todas e o Michel diz qual é. Está bem, ok. Não Então, temos só tempo um de bocadinho. analisar. É 19. É esta? Esta, à esquerda, esta. Donadieu fornece-nos um esquema gráfico que traduz o dinamismo do movimento do pensamento de Teilhard. Este desenho está presente no último artigo que Teilhard dedicou ao pecado original em 1947. O último artigo sobre o pecado original de Teilhard foi escrito 25 anos depois do seu primeiro, que mereceu o seu ostracismo. Neste esquema, à esquerda, trata-se de um desenho cuja base é um círculo horizontal representando o múltiplo, que para Teilhard figura o nada ou o caos inicial. No meio termo, a criação, a encarnação e a redenção. O cume, que dá sentido, é a subida para o ponto ômega, em que, como diz São Paulo, Deus será tudo em todos. Donadieu sublinha esta afirmação de Teilhard: criação, cito, criação, encarnação e redenção já não aparecem senão como três fases complementares de um mesmo e único processo. O que interessa mostrar aqui, criação, encarnação e redenção não são o motivo principal da encarnação, mas o motivo principal da encarnação está em cima, da divinização. Acabo aqui e passo para o último momento a minha conclusão. Não mais do que uma página. Cada um poderia reagir com os seus comentários a este fresco de história humano-divina que Teilhard pensou e que Donadieu condensa. As minhas observações limitar-se-ão a sublinhar alguns pontos neste percurso admirável que nos liberta de tantas aberrações do passado da Igreja. Em primeiro lugar, Teilhard reconcilia com a teologia os dados da ciência biológica, paleontológica e cultural. Esta teologia não se limita à história da redenção, mas enquadra esta redenção no projeto de divinização da humanidade em Deus. O Padre Vasco já tinha comentado isso. Deste ponto de vista, Teilhard situa-se perfeitamente no prolongamento das mais primitivas afirmações dos padres da Igreja. Em seguida, segundo comentário, para Teilhard, a progressão do universo cósmico e humano realiza-se por um processo de união cada vez mais profunda, desde o nível do cosmos, do bios e do nous, com o aparecimento do ser humano. Criar e complexificar mediante um processo de união cada vez mais profunda.
Terceiro ponto. Apesar de tudo, tenho uma certa dificuldade em compreender a ideia do nada como esfera do múltiplo, a base de tal pirâmide. O múltiplo representado no grafismo pelo circuito inicial horizontal. Para Teilhard, o nada parece ser a desunião total de todos os elementos singulares. Mas de onde provêm estes elementos singulares em caos? É verdade que o conceito de nada é autocontraditório. Vamos dizer filosoficamente, o nada é ou o nada não é. Se o nada existe, então não é nada, mas deve ser algo. Sendo algo, deixa de ser nada. O que seria este algo? Os elementos singulares em desunião no cosmos segundo Teilhard? Ou a esfera do total desconhecido para nós? Ou o múltiplo seria um termo simbólico, significante, mas sem nenhum significado? Ponto de interrogação. Se o nada não existe, então com ele não podemos fazer nada. Talvez seja por isso que tem a parte do múltiplo em total desunião e não do nada. Tem a parte do múltiplo. Mas também Teilhard não explica a diferença entre o nada e o múltiplo. Será esta diferença apenas dizível sob forma mítica? Ponto seguinte, já estou quase no fim. A reflexão de Teilhard sobre a evolução de cosmogênese, de biogênese e de antropogênese significa que o mal do sofrimento precede o mal da culpa, do ponto de vista da análise. Reflitamos alguns momentos sobre esta declaração de Teilhard no seu último artigo sobre o pecado original de 1947. Donadieu cita Teilhard. Cito o Donadieu que cita Teilhard. O modelo de evolução de Donadieu de Teilhard inscreve-se numa visão integral da evolução partindo de um múltiplo primordial, forma de um nada criável, para se elevar progressivamente por via de unificação até o Cristo Ômega, quer dizer Deus. Dado que este processo, e cita Teilhard, de unificação gradual implica uma multitude de tateamento e de tentativas na imensidade do espaço-tempo, ele não pode evitar de se contaminar por desordens locais. Este mal de acomodamento, de caráter estatístico, torna-se sofrimento logo que o limiar da vida é franqueado. A partir do homem, com a ultrapassagem do limiar do pensamento reflexivo e depois da emergência da liberdade, torna-se pecado. Fim de citação. Este texto é rico, claro, mas de certo modo poderia significar que o sofrimento e todo o mal da culpa são devidos à finitude humana, o que seria um motivo para desculpar o mal moral. Deste ponto de vista, reina aqui uma certa ambiguidade entre finitude e culpabilidade em Teilhard, dificuldade que os dois livros de Paul Ricoeur, precisamente com este título, Finitude e Culpabilidade, de 1960, procuram clarificar. Haveria aqui espaço para uma vasta discussão. Ponto final. Tenho mais dois pequenos pontos finais. Teilhard teve o grande mérito de pôr no seu lugar a ideia de um Cristo, de pôr no seu lugar, isto é, no lugar do repúdio, a ideia de um cristianismo sacrificial. Esta crítica contribuiu em grande medida para ajudar a teologia
a não se desviar de uma ideia essencial de patrística. A consequência desta ideia, as consequências desta ideia ainda não parecem ter passado na prática atual da celebração da Eucaristia, isto é, da missa. Ora, a missa implica uma missão. Missa implica missão. Este caráter de missão inerente à Eucaristia desaparece muitas vezes em proveito de uma celebração precisamente virada para o passado, mediante a ideia de repetição do sacrifício de Cristo. Isto é, eu quero dizer assim, as nossas missas falam quase mais do sacrifício de Cristo do que o caminho para o ponto ômega. Valeria a pena analisar, digo, textos atuais de missa e, nos textos, o papel que o conceito de sacrifício desempenha em comparação com a função profética inerente à celebração da Eucaristia. Parece, com efeito, que os fiéis que participam na Eucaristia assistem a um sacrifício, o que seria contra a ideia de teatro. Último parágrafo. Do mesmo modo, após a análise da função do mito de pecado original, a teologia cristã deveria atualizar a sua interpretação de alguns dogmas, nomeadamente os dogmas da Imaculada Conceição e da Assunção, não para os eliminar, mas para os entender mais corretamente. Com efeito, a Imaculada Conceição refere-se ao total início de uma existência humana, ao passo que a Assunção significa o total fim de vida terrestre e entrada na existência celeste. Ora, total início de vida e total fim de vida humana significam juntos e simbolicamente a totalidade de uma existência, o que significa que estes dogmas não falam de Conceição só de Nossa Senhora. Portanto, é preciso compreender aquilo que estes dois dogmas significam em conjunto e simbolicamente, isto é, que a mãe de Jesus ficou durante toda a sua vida isenta do pecado, sem necessária insistência sobre o momento de conceição. Estamos, portanto, à espera que a hermenêutica teológica faça também o seu trabalho após o admirável trabalho de Teilhard de Chardin. Desculpem o tempo que levei. Muito obrigado, Michel. Esse último texto que leu, de quem é? É seu? É meu, sim. Pronto. É que eu perdi-me um bocadinho e julguei que estava a fazer uma citação. O texto sobre os dogmas, os dois dogmas, é isso? Sim, este último. É uma ideia que eu tenho desde há muito tempo. Está bem. Pronto, obrigado. É que eu, a certa altura, julguei que estivesse a fazer uma citação, mas estava a fazer uma declaração, não uma citação. Sim, que está sujeita à verdade e não à verdade. E não a uma atitude emocional. Michel, muito obrigado. A sua exposição foi magnífica e perfeita, muito esclarecedora e muito, muito informativa, porque foi, carreou ideias e como é que é dizer, teses que extravasaram o âmbito do texto do livro e o que é muito enriquecedor. Muito obrigado. Acho que podemos felicitar-nos por termos ouvido esta excelente exposição.
temos um bocadinho de tempo, não sei se o Michel está disposto a ouvir, ouvir algumas Tenho todo dúvidas o e tempo. intervenções. Portanto, quem quiser, Michel, está disposto? Sim, não há problema. Então, quem quiser pode ir às reações e levantar a mãozinha para eu poder gerir a discussão. E então, se não há ninguém, começo eu. Michel, essa, essa alusão que fez agora no fim ao Concílio Vaticano II é muito importante, porque se nós virmos bem, o Concílio Vaticano II já saiu do sacrificialismo. Se foi ou não por influência do Teilhard, como sabe, até mesmo nesta Constituição Dei Verbum, supõe-se que por intermédio do cardeal Henri de Lubac, que entraram ideias do Teilhard na discussão destes. Bom, mas a verdade é esta, é que a Dei Verbum já clarifica essa problemática e praticamente sai, quer dizer, propõe uma saída completa e uma aproximação das teses dos padres gregos e da teologia franciscana medieval e das concepções ainda em vigor nas igrejas ortodoxas, como sabemos. Ora bem, isto é curioso porque nós observamos que, por exemplo, este Papa, o Papa Francisco, tem baseado toda a sua catequese numa recuperação do que ficou para trás do Concílio Vaticano II. Nós sabemos, não é segredo para ninguém, que o Concílio Vaticano teve muitos opositores antes e durante e depois do dito concílio. E que ainda existe essa oposição dentro do Vaticano. Por todas as razões e mais uma, porque realmente o sacrificialismo era muito mais cómodo para fazer passar, enfim, uma prática pastoral autoritária, controladora, etc. Portanto, não é fácil. O Papa Francisco não tem tido a vida fácil porque as oposições ao Concílio Vaticano II são oposições às teses que ele próprio defende. E o curioso é que, apesar do Concílio Vaticano II já ter consagrado uma doutrina que vai completamente contra a doutrina sacrificialista tradicional, a verdade é, como o Michel agora notou, e muito bem, a missa continua a ser uma permanente alusão ao sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar, para nos redimir, para aplacar as iras do Pai Celeste. E do altar abaixo, ainda hoje, em qualquer igreja, o que nós ouvimos é isso. Basta aquela oração, receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício. É permanente esta alusão. E mesmo nos textos do ordinário da missa estão repassados de uma posição sacrificialista, de onde se conclui que o Concílio Vaticano II foi um bocadinho chover no molhado, o que o Papa Francisco diz também é chover no molhado, e a Igreja segue em frente, gloriosa, com as suas teses antigas e delas não abdica. Tenho dito. Não sei se quer comentar o que eu acabei de dizer. Posso comentar com um acontecimento pessoal. Tenho um irmão mais idoso do que eu, médico, que está na reta final da sua vida e que se interessa muito
com os problemas da teologia, e ele tem uma espécie de raiva contra o conceito de sacrifício na missa. Eu diria, é dele que tenho esta ideia, na qual exagera um pouco, em meu entender, mas dizendo a missa tornou-se pouco interessante porque lhe falta o profetismo. Ora, profetismo, isto é, talvez outra palavra para o que incorpora a missão, é verdade que a missão está no ite missa est, é verdade, é isso, mas o sacrifício mostra a insistência sobre o sacrifício. Passei, depois de conversa com ele, a analisar a quantidade de vezes que a palavra sacrifício intervém no cânon da missa e no ofertório e depois. Então, significa que finalmente o sacrifício evoca a redenção e não a divinização. Exatamente. Mas É preciso pensar também na história, do tempo na história, na interpretação histórica. Não podemos interpretar fora da história. Isabel aqui diz que é preciso ver isso da perspectiva histórica e que é lento mudar qualquer coisa, é lento. A palavra sacrifício, bem, evoca muitas coisas. O sacrifício, para mim, é, em primeiro lugar, fazer algo de sagrado. Exato. Mas o problema é que para as pessoas que não conhecem a etimologia de sacrifício, O significado é outro. é algo de muito positivo do ponto de vista da etimologia. Fazer algo de sagrado, de importante, de imprescindível. Se perdeu esse sentido, não é? Perdeu-se. Perdeu-se o sentido positivo. Mas, Michel, eu vou passar a palavra à Maria da Glória, se não se importa, que também pediu, e depois, se houver tempo, ainda falamos mais um bocadinho. E a Teresa também pediu, não é? Sim, mas eu desisto porque o que o Michel disse agora era exatamente aquilo que eu ia dizer. É que o sacrifício tem dois significados diferentes. Exato, exato. Então, Maria da Glória, faça favor. Sim, de facto, gostei muito desta comunicação, desde o pecado original, porque aquilo que me fazia muita confusão era, estão a ouvir? sim. Fazia muito confusão quando eu andava na catequese dizer que a uma criança é transmitido o pecado dos pais. E realmente a criança, que culpa é que tem com esse pecado de Adão? E também, porque a teologia católica foi muito influenciada até o século XVII por São Agostinho, o Santo Agostinho, onde falava deste pecado original e as crianças deviam de ser batizadas porque senão iriam para o limbo. Isto era desumano, uma criança que não é batizada, portanto morre e vai para o limbo, nem vai para o céu, nem para o inferno, fica no limbo. Maria da Glória, só uma pequena observação. Antes disso, ainda houve a convicção que essas crianças iam para o inferno. Depois é que inventaram o limbo para mitigar um bocadinho isso. Em relação realmente ao acontecimento maravilhoso na igreja, que foi demorado a pôr, e ainda hoje, como o António frisou, há uma resistência ao Vaticano II. O movimento que apareceu, onde Teilhard de Chardin também constava, o Bach e outros, que quando apareceram com este movimento, a Igreja chamava-lhe Nouvelle Théologie. Portanto, era uma teologia nova.
e que depois acabou por dar origem ao Vaticano II. Pronto, era isto que eu queria dar uma chegazinha e de facto este sacrifício que continua a missa, a celebração católica é de lamentar, em vez de ser uma alegria de estarmos unidos, os irmãos estarmos unidos para Exatamente. celebrarmos Eucaristia. a Eucaristia, a fraternidade, é um sacrifício. Cristo, Salvador absoluto, não veio para divinizar, mas sim para, como já foi dito, para salvar, aplacar a ira do Pai, que aceitou este sacrifício do Filho. Muito obrigado, Maria da Glória. Agora vou passar a palavra à Isabel, que também está a pedir. Está sem som. Maria Isabel, está sem som. Está sem som. Desculpem. Era só para também dar aqui uma achega. Realmente, o Concílio Vaticano, eu sei, pronto, não tenho a profundidade do conhecimento, porque nunca realmente li profundamente para estar a discutir com par sobre este assunto, mas eu creio que realmente o Concílio Vaticano teve coisas boas, mas também teve algumas coisas, enfim, menos boas. No entanto, há coisas que aqui foram ditas que eu concordo perfeitamente. O Cristo sofredor, em vez de um Cristo redentor, isso não passou com o Concílio Vaticano II. Não passou também uma modernização, uma atualização, uma evolução para todo o cenário teatral que tem de nós vemos isto com os bispos, os cardeais, o próprio Papa Francisco tem diminuído, mas toda aquela vestimenta, o báculo, que eu acho medieval, pronto, todas as. Isso tem nome, agora não me lembro. Eu acho isso um pouco que devia ser realmente visto. E anda-se preocupado agora com este sínodo, com coisas que eu acho que talvez sejam menos importantes. No entanto, as missas realmente são, hoje em dia, não, pelo menos, pronto, aqui tenho que me sujeitar às missas que há aqui onde eu vivo, e realmente é uma lástima. Nós vamos de coração, é só com muita fé que se vai a uma missa, porque não há tal sentido profético. Eu gostei muito de ouvir o professor Michel Renaud, o tal sentido profético. A missa tem que nos levar a alma e nos fazer evoluir em termos de consciência cristã e de fé em Cristo nesse ato profético e na intimidade com Ele. E muitas vezes eu acho que ainda estes atos oficiais que temos muitas vezes não nos dão isso. Os próprios, quanto mais altos forem os cargos da Igreja, entre aspas, tirando o nosso querido Papa Francisco, os discursos são completamente às 2x3. Eu desligo os meus ouvidos, porque são autenticamente, como dizem os meus alunos, uma seca. Enfim, Isabel, muito gostei obrigado. imenso. Eu vou Gostei passar imenso, muito obrigada, muito obrigada. Estamos já a acabar o tempo, vou passar Sim. a palavra à Lourdes, que também queria dizer qualquer coisa. Obrigado. Nada, obrigada eu.
Lourdes, estás sem som. Tiraste o som. Pronto, agora já tens. Digo eu que apreciei muito a apresentação do Michel, acho que foi muito, muito esclarecedora. E quanto à observação que o António fez sobre a falta de esclarecimento que ainda hoje reina, uma das coisas que me preocupa é como é que o pecado original e o sacrificialismo estão presentes no Catecismo da Igreja Católica. Se nós virmos o que é, no parágrafo 76 do Catecismo, a definição de pecado original, ou no capítulo 78, em que se cita a palavra de Santo Agostinho, Félix culpa, ou ainda na explicação do batismo, isso explica que é para lavar o pecado original, e com mais, não vou expandir, mas posso falar dos parágrafos 261 e por aí fora, a seguir. Eu acho que realmente com o sínodo era importante que uma das conclusões fosse a renovação do Catecismo da Igreja Católica, porque é com base neste catecismo que o IUCAT, o Catecismo para as Crianças e para os Jovens, foi concebido e que está ainda impregnado desta mentalidade. Pronto, já disse. É verdade. E nós temos uma promessa que fizemos ao grupo da Casa Velha, que vamos constituir um grupo de discussão do catecismo. Não está esquecido. Tá? Ainda não conseguimos chegar lá. Michel, tem algum comentário final a fazer? Olha, as observações foram muito pertinentes. Às vezes, a perversão não é só nos maus, às vezes está também nos homens da Igreja. Foi-me referido que no tempo do Papa João 23, o cardeal Ottaviani, Quem? o cardeal Ottaviani, que Sim. era super conservador e que fez sofrer muito o Papa João 23, disse, ele era responsável do dicastério da fé, o Santo Ofício, como se chamava antes. Ele dizia: é preciso deixar o pecado original, senão os pais não vão batizar os filhos. Mas estão a ver, tomar como motivo de conservar o pecado original a tese de manter o batismo, motivo de conservar o batismo e de o promover, o facto que há o pecado original, mesmo se se deve compreender de outro modo, isso é uma perversão. É evidente. É por isso que o pecado, o batismo, mesmo para quem quiser e que não está batizado, pode ser um batismo de intenção, diz a teologia. Então, alguém pode morrer batizado de intenção e, naturalmente, todo o folclore no qual acreditamos também, eu também, do limbo, etc., é totalmente inútil e o primeiro a eliminá-lo seria Cristo ele próprio. Em segundo lugar, o folclore da igreja desaparece ou evolui dificilmente. O irmão que tenho também embirra soberanamente com o folclore, embirra com o folclore de Mitra, etc. Mitra era o que tinham os senadores romanos. E neste sentido, a nossa época aceitaria e gostaria talvez de uma maior simplicidade. Deste ponto de vista, quando vemos o patriarca de Putin com a sua coroa, o patriarca de Moscovo
com a sua coroa ao lado de Putin. Isso mostra-se que não se deve confiar na igreja ou numa igreja qualquer. Então, é verdade que a igreja progride. Ela progride lentamente, mas é verdade que o Papa João Paulo II, com a teologia polaca que ele recebeu, foi um movimento de não progresso na teologia da Igreja. Foi ele que fez o catecismo. Oxalá, o Karl Rahner fez um catecismo talvez mais intelectual, mas não fala de todas essas asneiras. É um catecismo para o futuro. Qual é o catecismo? O catecismo de Karl Rahner, não sei se tem... do Karl Rahner. Sim, E há também o catecismo holandês, que também... Este não li, mas era considerado como progressista na época. A moralidade de história, vai haver sempre na igreja os que preferem a mitra e que preferem o pecado original no seu significante aberrante ao resto, tal como no tempo de Jesus houve judeo-cristãos que queriam manter a circuncisão e heleno-cristãos com São Paulo que queriam fazer progredir a igreja. Todos os que querem fazer progredir a igreja sofrem e sofreram mesmo no tempo de João Paulo II. Assim como o meu irmão, que vai morrer daqui a poucos meses, me dizia: hoje a igreja está a perder as pessoas, a perder o seu público. Isto é, ninguém se interessa na Bélgica à missa. Por exemplo, numa zona da minha cidade, onde nasci, que é Liege, 5 paróquias que condensam 11.200 habitantes, e cada paróquia tendo tido outrora 2 padres, agora há só um padre para essas 5 paróquias e por cima ele é polaco. Então, isso devia fazer refletir os bispos e nós todos para ver efetivamente qual é o problema da igreja e como é que ela pode mudar. Vai mudar de certeza. Daqui a 50 anos, não sei. 100 anos, não sei. Mas ela vai mudar. Mas muda para nós, às vezes, tão lentamente que é difícil. Mas somos todos nós. Mas todos nós mudamos lentamente. Isso é verdade. Michel, olha, muito obrigado. Nós temos que fechar. Já passa muito da nossa hora. Peço às pessoas que estão interessadas em colocar assuntos, dúvidas, reflexões sobre este tema, que guardem essas reflexões para o dia 13 de dezembro. Michel vai estar presente. Sim, sim. Pronto. No dia 13 de dezembro temos a sessão da reflexão e seria bom que trouxessem as vossas questões preparadas para termos um bom diálogo sobre este assunto. Há muita coisa, eu próprio agora apetecia-me dizer uma data de coisas, mas não vou dizer, e vou-me reservar para o dia 13 de dezembro. Olha, este tema tem muitas ramificações, não é? É muito rico de reflexão. António, Sim. eu poderia entregar o meu texto a todos os presentes de modo particular. Sim, senhor. Quando mandar, eu distribuo. Só as pessoas que entraram agora. Se tivesse o mail dos presentes, posso enviar o meu texto integral. É mais prático ser eu, mas o Michel está de acordo em que eu divulgue a Sim, todos os inscritos ou só os que participaram nesta reunião? Isso agora é consigo.
a todos os inscritos, porque isso não será uma publicação oficial e poderei eventualmente publicar isso numa revista qualquer. Para quem esteve na reunião, não é? Não para todos os inscritos. Posso mandar a todos? Todos inscritos, mas não é uma publicação, é uma publicação. Não, é um anexo. Quando eu mandar a gravação, Sim, quando eu enviar a gravação, envio também o texto da conferência. está bem, Concorda com isso? concordo. Pronto, então fica assim combinado. Ok. Então, muito obrigado. Boa Deus. noite a todas e a todos. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. E em breve, então, o Michel vai me mandar o texto e eu reenviarei para todos juntamente com a gravação. Portanto, acho que depois dá boa base de reflexão para a próxima reunião no dia 13 de dezembro. Muito obrigado. Uma boa noite e obrigado pela Boa vossa... noite. Ainda não Boa não desejamos boas festas, porque ainda nos vamos ver antes do Natal. Está Então, muito... até lá. Boa noite a todas e Boa a todos. noite, mais Boa uma vez. noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada.